Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar de uma decisão que saiu recente, foi comentada num artigo da Lexologia, 7 de janeiro de 2026, um artigo da Finnegan Henderson. Ele é assinado pela Hannah Whitmore, Jamie Barcombe e Ant Brambink. Ele vai comentar o caso Amgen versus Sanofi e Regeneron na UPC, tá? No Tribunal Europeu. Tribunal de Apelação da UPC. A decisão é de novembro de 2025. E ali, então, ele fixou diretrizes relevantes sobre como interpretar as reivindicações e avaliar também a questão do acréscimo de matéria, da suficiência descritiva e da atividade inventiva. Então, com relação à interpretação das reivindicações. Então, as reivindicações dependentes, segundo o tribunal, né, elas podem auxiliar na interpretação da reivindicação principal, apenas quando especificam melhor características já presentes nela. Se elas simplesmente adicionam novas características, então essa regra, em regra, elas não servem para interpretá-la. Então, por exemplo, se a independente fala de metal e a dependente vai falar sobre cobre, então você pode usar esse cobre aqui para interpretar a reivindicação independente. Então não é totalmente separada a análise de uma de outra. Em reivindicações de uso médico, o uso de uma característica essencial que exige efeito terapêutico e que exige efeito terapêutico suficiente, definido como melhora perceptível da condição do paciente. Qualquer efeito mínimo ou irrelevante não é suficiente. Então, reivindicações de uso médico. É preciso ter uma característica essencial com efeito terapêutico significativo. Não basta qualquer efeito mínimo ou irrelevante. Com relação ao acréscimo de matéria, o critério é o que a pessoa qualificada deriva direta ou inequivocamente do pedido como um todo, à luz do conhecimento geral comum. Não é necessário suporte literal para aquilo que você está apresentando, desde que o objeto seja claramente derivável do conjunto da divulgação. O exemplo clássico que a gente coloca é, por exemplo, bicicleta de duas rodas. Você está falando de bicicleta, em nenhum momento você falou que é de duas rodas. Bom, a gente sabe que bicicleta é de duas rodas. Então, é claramente derivado direta e inequivocamente do conteúdo original. A seleção entre alternativas não constitui matéria adicional, se o pedido indicar claramente uma opção preferida. E essa abordagem está alinhada com a Apple. Terceiro item que discutiu nesse caso, suficiência descritiva. Bom, a suficiência descritiva é avaliada com base na patente como um todo e no conhecimento do especialista na data relevante. Então, as informações, elas não devem se resumir às que constam do pedido. Deve-se levar em conta também o conhecimento do especialista. Segundo, exige-se que a invenção possa ser reproduzida sem esforço inventivo e sem ônus excessivo. Basta uma forma de execução. Terceiro, para características funcionais, variantes igualmente adequadas e não previsíveis sem a invenção devem ser protegidas. Então, ele tem que pleitear isso. Tá? Tentativa e erro razoáveis são aceitáveis. O fato de algo ser trabalhoso não implica por si só insuficiência. Então, veja que aqui há uma certa tensão com o outro critério que ele falou, né? Porque aqui fala assim, o fato de ser trabalhoso não significa que seja insuficiente. Aí logo no outro, tem que reproduzir sem esforço inventivo. Então tem que ser um trabalho mecânico, né? Ou seja, aquilo que exige um trabalho mecânico, tudo bem, isso está dentro da suficiência descritiva.
Agora, se eu exigir para essa implementação esforço inventivo ou ônus excessivo, então é insuficiência descritiva. E o quarto item, que é o passo inventivo, a atividade inventiva. Bom, qual o critério que vai ser adotado? Vai ser o Problem Solution Approach? Não exatamente. Ele adotou uma abordagem chamada holística. Holística quer dizer mais flexível. Então, o primeiro passo é o seguinte: definir o problema objetivo sobre a ótica da pessoa qualificada. Segundo, partir de um ponto de partida realista e perguntar se o especialista não apenas poderia, mas teria chegado à solução. O campo relevante é descrito como o campo relevante para o problema objetivo ser resolvido, bem como qualquer outro campo no qual o mesmo ou semelhante problema surja e do qual a pessoa habilidosa na técnica, no campo específico, deve estar ciente. Isso parece oferecer alguma amplitude para selecionar pontos de partida para a avaliação do passo inventivo. No entanto, ainda resta saber como os conceitos de como qualquer campo em que surja o mesmo ou semelhante problema e onde a pessoa qualificada deve ser esperada que esteja ciente, essas expressões aí não estão muito claras. O conceito de ponto de partida realista, ele difere do conceito de closest prior art, estado da técnica mais próxima da época. É descrito na decisão como qualquer ensino que teria sido de interesse para uma pessoa habilidosa na data relevante deseja resolver o problema objetivo. A Corte apresenta alguns exemplos que podem ser considerados um ponto de partida realista, incluindo, na técnica anterior, algo que já revela características semelhantes à invenção reivindicada, e algo que apresenta o mesmo problema subjacente, o mesmo problema ou um problema subjacente semelhante. Isso tudo vai ser considerado campo relevante, ou seja, eu posso usar esse documento. A decisão também esclarece que as partes que atacam uma patente não devem se limitar ou selecionar um único ponto de partida relevante, realista. Os titulares das patentes devem comprovar que a invenção reivindicada não teria sido óbvia a partir de cada um desses pontos de partida realista. Embora a abordagem de solução, problema e solução da Apple descrevam um documento closest prior art, mais próximo, é prática comum ver ataques realizados a partir de múltiplos pontos de partida potenciais durante o processo de oposição. Então, isso pode não representar uma distinção prática entre a Apple e a OPC. Porque mesmo a Apple, ela testa vários closest prior art, entendeu? No entanto, a flexibilidade na escolha do que é razoável pode oferecer opções adicionais em processos de revogação no UPC do que nos processos de oposição na Apple. Portanto, embora seja valioso ter confirmação de que isso é aceito na UPC, não parece haver uma divergência substancial em relação à Apple. O ponto de partida realista, ele pode vir de qualquer ensino relevante ao problema, não apenas do closest prior art. Tá? Então, o artigo diz assim, existe aqui uma diferença terminológica em relação à Apple. Porque a Apple também vai testar vários, entendeu? Então, o problema objetivo não pode conter pistas da solução. Né? Isso é clássico. Né? Quando eu vou formular o problema, no problema não pode estar uma pista da solução. Seria o viés retrospectivo. A obviedade requer a indicação motivação e, em regra, uma expectativa razoável de sucesso menor em campos técnicos pouco explorados. Titulares devem demonstrar não obviedade frente a cada ponto de partida realista alegado. Então, a decisão consolida parâmetros claros e próximos ao da Apple, promovendo maior consistência e previsibilidade nas decisões do OPC, especialmente quanto ao passo inventivo e a suficiência. Você vê que ele não adota formalmente o Problem Solution Approach da Apple,
Mas o artigo, ele comenta que na prática acaba sendo muito parecido, tá? Então, é isso. Muito obrigado, então.